Donald Trump enfrenta o maior protesto não violento de um único dia da história dos Estados Unidos. Mas eleva o tom. Na guerra, ameaça tomar o petróleo do Irã e ocupar a ilha de Karg, a principal polo exportador do país. 3.500 fuzileiros navais americanos aguardam ordens no Oriente Médio. O Irã diz que está pronto e aguarda a chegada dos soldados americanos. Israel impede o Vaticano de realizar missa de Ramos na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. O bloqueio gera reação internacional e críticas. Pré-candidato Flávio Bolsonaro fala em entregar terras raras e minerais críticos brasileiros aos Estados Unidos durante cúpula da extrema-direita mundial. E o irmão Eduardo Bolsonaro grava vídeo para mostrar ao pai Jair. O episódio pode configurar descumprimento de prisão domiciliar do ex-presidente. Alexandre de Moraes dá 24 horas para a defesa se explicar. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá, vamos juntos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que considera tomar o controle do petróleo do Irã e até assumir a ilha de Karg, que é o principal polo de exportação de energia do país. Essa declaração foi dada em entrevista ao jornal Financial Times. Trump também disse que Teherã teria aceitado a maior parte de uma lista de 15 exigências dos Estados Unidos para encerrar esse conflito. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã nega e classifica as propostas como irrealistas e irrazoáveis, além de afirmar que não há negociação direta entre os dois países. Neste domingo, 3.500 fuzileiros navais dos Estados Unidos chegaram ao Oriente Médio a bordo do navio USS Tripoli. A força faz parte de uma unidade de resposta rápida capaz de atuar em operações de combate, invasões anfíbias e proteção de áreas estratégicas. Autoridades americanas ainda não confirmaram uma invasão terrestre. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, alertou que o Irã desconfia das sinalizações diplomáticas de Washington e que as forças iranianas estão aguardando a chegada de soldados americanos para reagir. No palco da guerra, a escalada militar se intensifica. Em Israel, um míssil atingiu uma refinaria de petróleo em Haifa e provocou incêndio. No Kuwait, uma pessoa morreu após um ataque iraniano a uma usina de energia e dessalinização. O aeroporto foi atingido por drones. Estados Unidos e Israel atingiram uma instalação petroquímica em Tabriz e provocaram uma queda de energia em parte de Teherã. Em resposta, forças iranianas atacaram uma área industrial no sul de Israel com risco de vazamento químico. Em tvtnews.com.br você acompanha a cobertura completa sobre a guerra no Oriente Médio. Para saber mais, inclusive, é só você apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela e ficar ligado e atualizado nos principais episódios e informações. Laura Capiglione, Eduardo Castro, sempre comigo aqui pelas manhãs. Bom dia, pessoal. Vamos abrir essa edição falando um pouquinho sobre essa guerra e atualizações. E para essa conversa eu chamo também, já temos conectado o comandante Farinazzo, sempre aqui nos ajudando também a entender melhor esse conflito. Seja bem-vindo, comandante. É sempre um prazer te receber aqui no primeira edição, viu? Posso começar com ele? Atualizações? Depois a gente traz aqui para o estúdio. Bom dia, Farinazzo. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite. Um grande beijo para toda a audiência aqui da TVT e para os apresentadores. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso, comandante. O que você vê em relação a atualizações? Eu acho que, enfim, tenho interesse e curiosidade em saber sobre essa possibilidade de uma tomada terrestre, seja da ilha de Karg, seja de qualquer outro território. Qual a sua avaliação? Então, gente, vocês têm que olhar uma coisa, né? Achar que a simples tomada de uma ilha vai resolver um conflito dessa proporção, que o Irã está atacando alvos a 1.000 quilômetros, é uma coisa meio fantasiosa, uma coisa meio hollywoodiana, né? Essa gente fica assistindo aí os canhões de Navarone, essas coisas, a Estrela da Morte do Guerra nas Estrelas, acho que você vai lá e destrói. Pô, pelo amor de Deus, a coisa é muito mais complexa. Eu só não sei o seguinte: em 1991, quando houve a retomada do Kuwait,
os fuzileiros navais foram usados como força diversionária. Então, eles fundearam em frente às praias do Kuwait, enquanto os iraquianos voltavam as baterias para o mar, o general Schwarzkopf deu a volta pelo deserto e flanqueou o exército iraquiano. Foi uma manobra brilhante, a gente não tem dúvida disso. Vai funcionar dessa vez? Não sei. O exército do Irã não é o mesmo exército Saddam, é muito melhor. Então, assim, eu acho, para começar assim, a nossa conversa, acho uma coisa meio fantasiosa por parte do Trump. Até porque eu estava vendo agora de manhã, os Estados Unidos já tem cerca de 50 mil militares no Golfo. Só que desses 50 mil, você pode tirar aí que no máximo 30% são tropas de assalto mesmo. O resto é o pessoal da logística, bases aéreas, etc. E, quer dizer, você tem uns 15 mil soldados. E é o que fica aí. Eu acho isso pouco suficiente para uma operação das dimensões do Irã, né? Aliás, Donald Trump acaba de fazer uma postagem agora pela manhã. Eu vou trazer aqui para a gente. Olha, os Estados Unidos da América estão em negociações sérias com um novo regime mais razoável para encerrar nossas operações militares do Irã. Grandes progressos foram feitos, mas se por algum motivo um acordo não for alcançado em breve, o que provavelmente acontecerá, e se o Estreito de Hormuz não for imediatamente aberto para negócios, concluiremos nossa adorável estadia no Irã e explodindo e obliterando completamente todas as suas usinas de geração de energia elétrica, poços de petróleo e a ilha de Karg, possivelmente todas as usinas de dessalinização, que propositalmente ainda não tocamos. Isso será em retaliação pelos nossos muitos soldados e outros que o Irã massacrou e matou durante os 47 anos do reinado de terror do antigo regime. Obrigada pela sua atenção a este assunto, Donald Trump. Enfim, mais uma ameaça. Ele reitera, inclusive, que uma negociação está acontecendo e que se não for aberto para negócios, o estreito, eles vão concluir, então, essa estadia no Irã explodindo e obliterando tudo por ali. Laura, bom dia. Bom dia, bom dia, comandante. É aquilo, né, que a gente sabe que os Estados Unidos, eles, hoje em dia, eles são exatamente o que era o que era a estratégia do exército nazista para sufocar a resistência, né, a resistência ao eixo, né? Que é essa ideia de estrangular economicamente, reduzir a fome, reduzir a miséria, que foi uma estratégia de guerra que os nazistas usaram amplamente durante a Segunda Guerra Mundial, né? O cerco é o que eles estão fazendo em Cuba, é o que ele está ameaçando fazer agora aí no Iraque. Quer dizer, destruir toda a infraestrutura de dessalinização, que não vai afetar apenas o Irã, mas afeta não afeta as forças, a Guarda Revolucionária Islâmica, mas afeta a possibilidade de um povo inteiro sobreviver. Então, é isso, quer dizer, é cerco, destruir os insumos básicos para uma população sobreviver. Eu não duvido que o Trump tente, se for apenas guiado pelos seus instintos, que ele vá por aí. Ele está fazendo isso em Cuba. É claro que Cuba, olha a inferioridade militar de Cuba, não é o Irã, mas eu não tenho dúvida que na cabeça do Trump a ideia é essa, é sufocar, estrangular, matar de fome e tal, e fazer aqueles cercos criminosos que, no fim, punem muito mais a população civil do que as próprias forças militares. Então, eu não duvido desse intento dele, eu não duvido dessa vocação genocida que ele tem, como tiveram os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Foi o que o Netanyahu fez com Gaza, é isso, né? Você destrói tudo, impede os caras de alcançarem os suprimentos básicos, né, para sobreviver. Todo mundo se lembra dos israelenses atacando a distribuição de alimentos para um povo esfomeado. Mas, e aí vem o mais, né? O Trump tem que se haver com o fato de que, olha, a gente vai falar sobre isso, ele está enfrentando uma oposição à guerra gigantesca. Sim. E não é só nos Estados Unidos, é em todo o mundo. Então, eu acho que é isso, quer dizer, ele iria tranquilamente por essa via. Mas, em primeiro lugar, a gente está vendo uma disposição de luta gigantesca do regime iraniano,
nós estamos vendo uma reação da sociedade civil do mundo indignada com essa escalada de morte e sofrimento que o Trump quer impor a todo o planeta. E eu acho que a gente não tem nada, portanto, dado de barato. Eu acho que é a resistência popular a resistência popular e a resistência militar que vão pegar e impor os limites a esse instinto genocida do Trump. Edu, bom dia. Bom dia a todo mundo. Estou aqui olhando, interpretar Trump é igual interpretar Carlos Bolsonaro, né? A gente tem que botar todos os instintos para conseguir entender o que ele está dizendo. E nessa mensagem que foi de agora de manhã, que você leu, Thalia, ele fala conversando com um novo regime. Exato. Não seria o novo regime, ou seja, ele que falou que já foi sondado para ser o líder do Irã, né, e ele disse que não queria, agora está conversando com um novo regime mais palatável. Se é só uma mentira ou se é uma meia mentira. Né? Se é uma mentira inteira ou uma meia mentira, que ele está negociando com o regime. É o Paquistão que está fazendo a intermediação, mas é com o governo instituído do Irã. Se ele está, de fato, falando em um novo regime, ele está mentindo, pelo que a gente pode perceber, inteiramente. Também, para interpretá-lo, o mercado de petróleo está aqui numa preocupação. Chegou a 116 hoje o barril, agora está em 115,40. Então, também o mercado de petróleo está querendo interpretar. Tá aí, talvez nem tanto essa primeira parte da mensagem sobre o novo regime, mas mais para baixo, se de fato vai tentar explodir a ilha de carne e se não abrirem o Estreito de Hormuz agora, coisa que ele está dizendo, ameaça que ele está fazendo há praticamente um mês também. É isso, péssimo. Sabe que eu fico pensando que ele está conversando com esse novo regime de acordo com as ambições dele, né? Então, assim, um regime que ele gostaria que estivesse instituído lá. Como ele disse que ele foi conversar, ele foi perguntaram se ele queria, talvez ele esteja falando com o espelho. Exato. Como os memes já mostraram, né? Isso. Agora, comandante, deixa eu trazer mais uma informação e quero te ouvir sobre isso. Imagens mostram a destruição de uma aeronave militar dos Estados Unidos após um ataque iraniano na Arábia Saudita. O alvo foi a base aérea Príncipe Sultan, no centro do país, onde o avião de radar foi atingido. Pelo menos 10 militares americanos ficaram feridos, sem registro de mortes. A aeronave, considerada estratégica para monitorar o espaço aéreo e coordenar operações de combate, pode custar mais de 250 milhões de dólares. Imagens geolocalizadas confirmam que os destroços estão no mesmo local onde o avião estava posicionado dias antes. A aeronave tem capacidade de rastrear 600 alvos simultaneamente. A tripulação pode fornecer a unidades de combate informações precisas sobre a localização das forças inimigas e amigas e auxiliar em ataques e defesas. O comandante já tinha trazido essa informação aqui para a gente, como os Estados Unidos, nesse momento, estão cegos e surdos ali no Oriente Médio, no Golfo Pérsico. É isso, de fato? Essa informação corrobora esse entendimento, comandante? Olha, só vou fazer uma correção. Essa aeronave custa 540 milhões de dólares. Olha o dobro! Ele só tem 14, desses 14 a gente acredita que tem umas 12 operando aí. O que está acontecendo? Quando o Irã fez uma varredura de mísseis com todos os radares do Oriente do Golfo, eles deixaram os Estados Unidos cegos. É uma verdade isso daí. Então o que acontece? Os americanos mandaram essas aeronaves Trade Center lá para exatamente suprir a lacuna desses radares. Só que acho que eles nunca esperavam, porque essa base, eu fiz uma mensuração ontem no Google Earth, ela fica a 800 quilômetros, 700 a 800 quilômetros das rampas de lançamento de mísseis do Irã. Eles nunca esperavam que um jato dessa complexidade fosse atingido no solo a 800 quilômetros de distância. Um negócio, gente, nunca aconteceu da destruição do avião desse. É a primeira vez na história que isso acontece. Então, o que eles estão fazendo hoje? Hoje não, já começaram semana passada, um pouco antes disso. Estão trazendo todos os aviões da Marinha. A Marinha tem aviões similares, mais lentos, porém com uma capacidade de radar maior. Eles estão trazendo todos os aviões da Marinha americana para suprir aí essa destruição dos radares. E não foi só isso, né? O Irã também destruiu algumas aeronaves de reabastecimento. Então, assim, o que está surpreendendo o mundo
é a capacidade do Irã de destruir alvos selecionados. Esse avião ele foi escolhido para ser destruído numa distância muito grande. Isso é novo na guerra, tá, gente? Uma coisa muito nova. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, com base assim nas análises que a gente faz, né, ouvindo outros vamos dizer, analistas internacionais aí, a guerra está indo muito mal para os Estados Unidos. Se as operações terrestres do Trump seguirem o mesmo padrão, só para encurtar, para devolver para a Laura, para Eduardo e para a Thalita, se assim as próximas operações terrestres seguirem o padrão que tem sido empregado até agora, vai ser um desastre. Eu, particularmente, gente, eu esperava que depois de um mês de guerra, que a gente completou um mês, né, os Estados Unidos tivessem uma curva de aprendizado. É normal em toda guerra, curva de aprendizado. Parece que não estão tendo nenhum, né? Tá cada dia pior a coisa. É isso. Mais informações, inclusive, o bloqueio de autoridades religiosas do Vaticano na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, gerou reação internacional e críticas a Israel. O cardeal Pier Battista Pizzaballa foi impedido de entrar no local sagrado durante as celebrações do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa entre católicos. Líderes políticos e religiosos classificaram a medida como uma violação da liberdade religiosa e pediram garantia de acesso aos locais sagrados. O governo israelense afirmou que a decisão foi tomada por razões de segurança, em meio a ameaças de ataques. Mas, após esse episódio, Benjamin Netanyahu reverteu a proibição para o restante da Semana Santa. Está aí um dos episódios que contribuem para o que a gente tem percebido em relação a uma grande crítica internacional a essa guerra, Laura. Não, eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de ir a esse local, que é a Igreja do Santo Sepulcro. É um lugar impressionante, que é o lugar onde Jesus, onde ficava o antigo Monte Gólgota, onde foi levantada a cruz que crucificou Jesus. É um lugar muito impressionante porque é um lugar que começou com... E aí tem o sepulcro, onde foi a pedra, onde Jesus foi enterrado. E é um lugar que é guardado não só pela Igreja Católica Romana, mas por todas as igrejas que se reivindicam do cristianismo. Então, a igreja ortodoxa. Então, isso num momento que é um momento sagrado para os cristãos. É uma igreja muito impressionante. Você entra lá e é assim, você sente o peso dos séculos, sabe? Porque as escadas, você vai subindo por umas escadarias de pedra e os degraus de pedra são foram sendo consumidos ao longo dos séculos por aquelas pegadas daquelas pessoas subindo de todas as maneiras para pegar e ver o lugar onde Jesus morreu. Então é um lugar que você sente muita força. E aí quando você entra no sepulcro, de Jesus, você entra agachado assim, senta ali, faz uma oração e sai. É um negócio... eu que nem sou assim, uma pessoa religiosa, é uma coisa que impacta. Então essa medida é uma medida que afronta os cristãos do mundo inteiro, entendeu? Independentemente, e mesmo os agnósticos e tal, porque é um tal desrespeito a um momento sagrado e tal, que os judeus gostam muito de contar sobre os ataques que eles receberam durante seus feriados pelos povos árabes. Isso é uma forma de ataque brutal ao mundo cristão. E isso mostra como os israelenses estão nessa toada louca de pegar e se afirmar como um grande espaço religioso e teocrático, acima de tudo. Eu queria perguntar para o comandante, eu vi uma imagem que eu queria perguntar se o senhor já viu isso e se isso aí tem algum sentido. Várias redes sociais estão mostrando que tropas da IDF, das Forças de Defesa de Israel, estão usando, em vez de usar a estrela de Davi, estão usando uma coroa nos uniformes
sinalizando a chegada do Messias. E isso aí eu acho que é uma coisa, a chegada do Messias, que é uma forma de juntar as suas narrativas à narrativa cristã, porque há muitas denominações cristãs que também estão atrás da volta do Messias. Então eles estão usando agora essa coroa, sinalizando que o Messias está voltando. Como que o senhor vê esse desenvolvimento? Porque essa é uma guerra que, obviamente, ela tem uma origem muito forte, uma origem religiosa. Não é que a origem dela seja religiosa, mas ela tem uma motivação religiosa. Ela tem é claro que é o petróleo, no fundo é aquela coisa. A gente sabe, é o petróleo. Mas o quanto esse atravessamento religioso complica a resolução desse conflito. Porque nós temos um mundo judeu, um mundo cristão, o mundo versus o mundo islâmico. Como que o senhor vê esse entrelaçamento dessas questões econômicas e petrolíferas, principalmente, com essa coisa religiosa que a gente sabe que... Ali, essa imagem aí. Olha, no capacete também, eu não tinha visto que tem no capacete também. Como que o senhor vê esse atravessamento religioso nesse conflito? Eu acho que isso aí não sou eu que estou falando, né? Acho que foi o Yoav Gallant, não me lembro quem foi que falou agora aí. Não, foi acho que o chefe de Estado-Maior. O Exército de Israel vai enfrentar um problema de contingente. Né? Por quê? Porque eles estão com operações demais. Israel é um país pequeno, a gente nunca pode esquecer isso. Israel é um país de 20 mil quilômetros quadrados, 9 milhões de pessoas. Então, ele não tem condição de mobilizar o exército grande. Essa é a verdade. Porque quando você mobiliza o exército, é sangue e economia. Né? Você vai pegar gente lá em idade economicamente ativa. Então, é o cara que trabalha numa pizzaria, num lava-jato, é o garoto da edição de vídeo, é uma série de pessoas aí, você sangra a economia. Eu acho que o que vai acabar acontecendo, né, em Israel é que eles vão ter que convocar até o pessoal ortodoxo, vai ter que ir para... aquele pessoal que não tinha que seguir a carreira militar, vai ter que acabar entrando. Né? Vai se tornar um problema muito sério. O problema demográfico, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai pesar nas guerras de Israel. Mas assim, gente, eu sei que existe muita coisa, né? O pessoal fala, o grande Israel, etc. Mas a situação estratégica de Israel é muito difícil. A mídia tradicional, ela exagera muito o poder de Israel e o próprio poder dos Estados Unidos. Tem que lembrar que o Irã é um país 70 vezes maior que Israel. 70 vezes maior. Né? Uma população 10 vezes maior. Estrategicamente é muito difícil Israel fazer alguma coisa. Mesmo a incursão israelense no sul do Líbano, ela está próxima de ser um desastre. Por quê? Porque o Hezbollah de 2026 não é o mesmo Hezbollah de 2025. Eles estão com outras táticas, outro enfoque, outra liderança, muito mais bem equipados, né? Estão usando táticas assim de maior rendimento. Então eu acho que Israel vai enfrentar uma situação difícil em termos militares, mas não é só isso. Eu acho que o maior problema que Israel vai enfrentar nos próximos anos, que mesmo que a guerra acabar hoje, esse problema vai persistir, que é o fato de que houve uma carnificina em Gaza, é uma verdade, que eu acho que poderia ter sido evitada. E Israel perdeu aquela aura, né, de um país jovem, de um país... a simpatia mundial de Israel foi perdida, não volta mais. Essa é a visão que eu tenho. Agora, é lógico, né? Essa situação aí da igreja, ela pegou bastante mal o mundo afora. Né? O Netanyahu está tendo que se explicar aí. Eu acho que é uma situação assim que vai acabar pesando contra Israel, mas eu acho que o maior problema que Israel enfrenta hoje, gente, é exatamente a questão estratégica, tá? No Irã, o Netanyahu ele mordeu mais do que ele pode digerir. A situação está bastante difícil para todo mundo ali. Edu. Eu estava aqui pensando, o Domingo de Ramos é a chegada de Jesus a Israel, né? Uma semana antes dele morrer, ele chega com os ramos. Jerusalém. Ele chega a Israel, a Jerusalém. Então, e aqui, simbolicamente, o patriarca de Jerusalém,
católica tem 3 patriarcados, né? Constantinopla, Veneza e Jerusalém. Ele foi... É um título honorífico para a cidade, que dá a dimensão daquilo que é a importância de Jerusalém no contexto religioso cristão e católico em especial. E lembrando também que o Pizzaballa, o cardeal, foi um dos papábiles aqui, quando agora vai fazer um ano que entrou o Papa Leão XIV, o Papa Prevost, né? A gente acompanhou isso aqui bem de perto, foi em abril para maio do ano passado, né? Então é muito simbólico para os cristãos. Há de se ver, inclusive nos Estados Unidos, como é que os cristãos vão receber. Porque os católicos, a gente acha que não tem católico nos Estados Unidos, mas tem. É um grupo muito grande, em especial entre os latinos, mas não só. O lado de Boston, o lado de cima, lá quando você olha para o mapa, cima à direita, né? Kennedy era católico e ele era de Boston. Aquela região toda ali tem uma influência católica muito grande e não é uma pequena influência. Quando você se lembra que tem, dentre os cristãos americanos, um número muito grande que, por causa dessa história de grande Israel, aí se coloca ao lado de Israel quase que incontinente, quase que sem discutir a questão. E a gente viu aqui até na Avenida Paulista, né, gente que acha que Israel é cristão, acha que Israel é católico e não está... Evangélico. Evangélico também, então não está muito cristão no geral, né? Então não está muito sintonizado com o que de fato acontece naquele lugar. Quando esse tipo de coisa bate, fala muito, inclusive internamente. Vamos ver como nos Estados Unidos. Sim. Posso só fazer uma pergunta? Claro. Eu queria fazer uma pergunta para o comandante. Comandante, a semana passada o senhor falou sobre as baixas. E a gente vê que todos os comunicados dele falam, bom, destruiu o avião, mas tem ferido, mas não tem baixa. Nunca morre. Nunca morre um americano, os israelenses pouco morrem. Eu queria que o senhor atualizasse a gente sobre como é que está esse placar, infelizmente, trágico, de mortes de um lado e do outro. Deixa eu incluir uma informação também, que inclusive eu citei uma postagem feita pelo comandante Farinazzo na semana passada em relação ao porta-aviões, ao Gerald Ford, que ele foi afastado, olha o Santo Sepulcro. Ele foi afastado, inclusive, dos trabalhos e pode ficar até o ano que vem nessa manutenção. E parece que nesse final de semana, Trump deu a entender que ele teria sido de fato bombardeado pelo Irã e não sofrido com problemas ali de incêndio em lavanderia, de vazamento de esgoto, mas sim um bombardeio, ou seja, foi atingido, inclusive com ferimento aí de soldados que faziam parte dessa embarcação. Queria te ouvir, complementando a pergunta da Laura. O Ford está na Croácia hoje. Eu acho que isso aí já responde tudo, né? Ele saiu do Mar Vermelho para ir para a Croácia. É a primeira vez que eu vejo um porta-aviões que está na área de operação, de repente deixar a mesma para ir curtir as praias do Adriático. Lógico que esse porta-aviões saiu dali por um motivo que ele não queria, né? Eu acho o seguinte, Thalita, eu vou passar por mentiroso agora. Todo lugar que eu falo isso, o pessoal, exagero, mas não é, gente. A Marinha Americana ela está afastada do raio de alcance dos mísseis do Irã. O Abraham Lincoln ele está no sul do Mar da Arábia, bem distante da costa do Irã. Semana passada teve uma movimentação de um marinheiro a bordo que eu achei bastante suspeito, porque o marinheiro fez uma EVAM. EVAM é o que os militares chamam de evacuação aeromédica. Então, como é que você faz? Você coloca ele num avião ou num helicóptero e leva para o continente. Acontece que o Lincoln ele tem um centro cirúrgico excelente. Se esse marinheiro precisou ser evacuado para o continente, na minha opinião, é queimadura grave ou é politraumatismo. Então, eu coloco as coisas da seguinte forma. É uma nova guerra, um novo tipo de guerra, onde as marinhas elas ficam numa situação bastante difícil. A Marinha Americana não está se aproximando das costas do Irã. Tá? E agora, com a chegada dos Houthis na guerra, o Mar Vermelho vai ficar numa situação bastante complicada também. Eu já lembro que o ano passado, os Estados Unidos perderam 3 jatos na costa do Iêmen contra os Houthis. A Marinha perdeu 3 jatos F-18. Então, assim, pessoal, é uma situação muito complicada essa guerra. Porque fica difícil, às vezes, eu explicar para o pessoal, né, quando a gente dá entrevistas,
como uma força armada que gasta mais de $1 trilhão por ano não consegue enfrentar uma potência média como o Irã. Por quê? Porque o Irã fez o uso inteligente das novas armas, assim como a Ucrânia está fazendo também. A gente não pode deixar de falar isso daí. Porque eu tenho que falar um negócio para vocês, gente. Por exemplo, alguns anos atrás, nem tem anos, tem alguns meses isso, Israel se vangloria de ter assassinado cientistas nucleares iranianos. Olha, se você for matar todo especialista em armas do Irã, você vai ficar sem munição. Porque o Irã forma mais engenheiros que o Brasil e a média de idade dos engenheiros que trabalham nesse sistema de armas é 30 anos. É uma garotada nova, com uma cabeça muito boa, pujante, de olho para o futuro, que ama seu país e quer fazer soberania. Então é muito difícil, tá? O panorama que a gente tem hoje é bastante difícil de se lidar. A fuga do Ford, que é fuga isso, não tem outro nome, do Mar Vermelho para a Croácia, gente, olha, é um negócio assim, essa guerra, o que eu falei, essa guerra está indo muito mal. Né? Eu acho assim que tem que ter um cinismo muito grande para ver uma provável vitória do Trump nisso. O Trump está meio perdido, eu acho que ele já tem problemas cognitivos em função da idade, né? E ele não deve, ou estão escondendo dele, ou ele acredita efetivamente nisso, mas essa guerra vai muito mal. Você tem 2 porta-aviões afastados, você tem um avião de $514 milhões completamente destruído. E eles ainda colocaram, o avião foi danificado. Aquilo não é dano, aquilo é destruição completa. Mas é verdade, Laura. Teve o caso aí de 3 jatos F-15 terem sido derrubados ao mesmo tempo na fronteira do Irã. Ou seja, os Estados Unidos estão enfrentando um Leviatã militar e ainda não nos tocaram disso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Tinha mais uma que vocês colocaram. A gente falou do Ford, mas tinha mais... Sobre os números, o número de mortos. Ô, Laura, ninguém sabe. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa de umas 2 semanas atrás, o Hospital Militar da Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, que é o maior fora dos Estados Unidos, o maior hospital militar americano fora do território deles, ele parou de fazer atendimento pré-natal das esposas dos militares que se encontram em situação de gestação, para liberar leitos e deixar os médicos mais disponíveis para atender feridos. O Ramstein, deixa eu te explicar para você o que é o Hospital de Ramstein. É um negócio que parece a clínica do Dr. Victor Frankenstein. Porque não interessa o grau de ferimento que você tiver, se você chegar vivo em Ramstein, eles vão pôr você... Eles vão fazer o possível para você continuar vivendo. Eu vi o caso de um soldado americano, vocês acham foto dele aí, ele foi atingido no Afeganistão por IED, ficou completamente queimado, mas destruiu completamente a pessoa. Ele foi para Ramstein, ele tem a vida que é quase normal hoje em dia, tá? Lógico, completamente desfigurado, vai precisar de centenas de operações plásticas. Mas Ramstein faz milagres, mas eles estão escondendo as baixas. Para você ter uma base, só para devolver o microfone para vocês. O CENTCOM, que é o Comando Operacional Americano responsável ali pelas operações do Golfo, quando começou a guerra, ele publicava, né, o que estava acontecendo. Eles não deram uma linha sobre esse avião destruído. Só publicam platitudes. Eu falo que daqui a pouco o CENTCOM vai começar a publicar tirinha da Mônica, né? Porque de assuntos militares eles não falam mais nada. Perfeito. Comandante, vou fazer o seguinte, eu vou me despedir agora de você, mas a gente vai continuar fazendo esse acompanhamento em relação à guerra, contando sempre com o seu auxílio, a sua ajuda aqui no Primeira Edição, mas muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente, um grande abraço para você, boa semana e bom trabalho por aí. Uma boa semana para você, né? Thalita, Eduardo, Laura, estamos sempre à disposição aí, tá bom? Um beijão para vocês aí, para todo o público da TVT. Obrigado, gente. Obrigado, comandante. Muito Volte obrigada. sempre. Não, e vamos combinar, hein, gente? O grande acerto que o comandante já mandou logo no início, né? É impressionante. As primeiras participações dele aqui com a gente, ele já falava: o Irã vai ser um osso duro de roer, os Estados Unidos vão entrar numa escalada dificílima deles vencerem. E olha, o que nós estamos vendo são semanas e a guerra está seguindo exatamente o script que o comandante apontou ali no início. Acho uma contribuição valiosíssima mesmo. Exatamente, muito preciso. O comandante Farinazzo, que carinhosamente sempre ajuda aqui a gente a compreender os passos dessa guerra.
Aliás, olha só, vamos aos Estados Unidos. Cerca de 8 milhões de pessoas participaram neste sábado de protestos nos Estados Unidos contra políticas do presidente Donald Trump. Os números são do movimento No King, Sem Reis. Foram mais de 3 mil manifestações nos 50 estados norte-americanos. O maior protesto não violento de um único dia da história dos Estados Unidos. Grandes cidades foram tomadas pela população: Nova York, Washington, Los Angeles, Atlanta, além de capitais europeias como Roma e Madrid. As manifestações são em crítica à guinada autoritária do governo Trump. Entre os principais motivos estão a guerra no Irã, o uso do sistema de justiça contra opositores e decisões internas polêmicas. Em Washington, os protestos se concentraram no Memorial Lincoln, símbolo histórico de mobilizações por direitos civis. A insatisfação também ultrapassou fronteiras, com marchas na Europa e críticas à postura internacional dos Estados Unidos. As imagens realmente impressionantes. Vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso? Para essa conversa eu chamo o Carlito Neto, historiador, cientista político, sempre às segundas aqui com a gente. Carlito, bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Thalita, bom dia, Edu, bom dia, Laura, tudo ótimo, sim. Vamos começar daí, depois eu trago, inclusive, o Brasil, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, essa convenção da extrema-direita que aconteceu ao mesmo tempo lá nos Estados Unidos. Mas é isso, o que significa na sua avaliação esse levante nos Estados Unidos contra Donald Trump, que assume esse caráter cada vez mais autoritário? Isso já é indiscutível, não? Então, recentemente saiu um estudo de algumas entidades que fazem ali a avaliação sobre a democracia estadunidense, e pela primeira vez em 50 anos, os Estados Unidos da América saíram da lista das democracias liberais. Não foi o Brasil que deixou essa lista. Ao contrário, segundo o Aviderme, que é uma instituição internacional que analisa, inclusive, as democracias do mundo e exemplos, inclusive, de combate a movimentos autoritários, o que aconteceu no Brasil durante o pleito de 2022 e as ações do Supremo Tribunal Federal fortaleceram a democracia no Brasil e mostraram como é que o Brasil virou referência para o mundo. O que me chama a atenção nessa história envolvendo o Trump, Thalita, é que hoje a aprovação do Trump está pouco mais acima de 30%. Algumas pesquisas 34%, outras 36% de aprovação. E a rejeição ao Donald Trump está em 60%. A mídia brasileira não fala de nada disso. Ao contrário, tenta justificar, inclusive, o injustificável em alguns momentos, casualmente até dá ali uma entre aspas, porrada no Trump, faz uma crítica ao Trump, mas na prática não tem feito muita coisa, evidentemente, para expor o que está acontecendo, como o movimento No Kings, por exemplo, que tem viralizado, né, nos Estados Unidos, várias cidades nas ruas. Os Estados Unidos da América não é mais hoje a maior democracia ocidental, para mim nunca foi. Tá? Mas atualmente acho que não tem nem como tentar passar um pano, um verniz nessa história. Ao contrário, hoje a maior democracia do hemisfério do Ocidente, né, é o Brasil. Acho que isso tem ficado cada vez mais evidente. E essas relações que a gente tem visto do Trump com o clã Bolsonaro, do Trump com o Viktor Orbán, do Trump com o Javier Milei, do Trump agora com o Cast e do próprio Trump também com o Steve Bannon, que é um nazi que o Trump tem ali próximo dele, um neonazi, né, próximo dele ali, mostra claramente como é que esse discurso da extrema-direita tende a descambar cada vez para um ponto mais ruim e que, como parte da mídia, é conivente com todo esse tipo de passação de pano que a gente tem visto aí, envolvendo as relações do Trump com várias lideranças ligadas à extrema-direita e, em alguns lugares, inclusive, neonazis no mundo. Edu. O que eu acho interessante, para além do tamanho dessas manifestações desse final de semana nos Estados Unidos, que aqui a gente só está vendo adversários políticos do Trump. A gente não está vendo o movimento MAGA. Jamais eles iriam se juntar a esse tipo de manifestação. Só que eles também estão internamente brigando cada vez mais com a liderança do Trump. Por dois motivos: Epstein e guerra. Ele disse que ia abrir todos os arquivos do Epstein. E está acontecendo o que está acontecendo. Inclusive, quando abre, voa para cima dele. E também ele disse que não entraria... acabaria com a caristia, né? Melhoraria a condição econômica dos Estados Unidos. Só que aconteceu, a partir do tempo desse mês, 25% de aumento
no combustível nos Estados Unidos e agora a iminência de entrar com as botas americanas no território iraniano. Ou seja, mais mortes de americanos acontecerão, mais bandeirinhas dobradas estarão chegando na mão de militares, batendo na porta de famílias americanas. É assim que eles comunicam, sempre pessoalmente, que eles comunicam que um soldado, uma soldado faleceu. Definitivamente não é bom o momento. E quando não é bom o momento, ele tende a mentir cada vez mais. Tem um movimento interno já de alguns, inclusive republicanos, pedindo para evocar o artigo 25 da Constituição. O artigo 25, a gente sabe, no Brasil, você tem uma substituição automática de um presidente até quando ele viaja. Quando o presidente Lula viaja, o presidente em exercício é o vice-presidente ou o presidente da Câmara, né? Então há mecanismos no Brasil de que o presidente seja substituído imediatamente, para além de impeachment e renúncia e tal. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos o cara é presidente do primeiro ao último dia. Eu me lembro que quando teve o atentado do Reagan, foi uma grande discussão quem estava tomando conta do país enquanto ele estava na mesa de cirurgia, né? E agora a discussão nesse artigo 25, que é justamente a substituição por incapacidade, no caso aqui, incapacidade cognitiva. Tem muita gente pressionando o J.D. Vance para que ele evoque ou invoque esse artigo, coisa que não vai acontecer, sim, mas é um indicativo também de que águas internas estão ali se movendo, sim, em sentido diferente ao que gostaria Donald Trump. Não é um momento fácil para ele e eu temo pela realização das eleições de novembro. Eu temo por um recrudescer de guerra e isso ser utilizado como justificativa, como se os Estados Unidos nunca tivessem tido guerra e eleição ao mesmo tempo. Mas Trump usa qualquer artifício para não deixar o poder. Então, é uma possibilidade de alguma coisa acontecer e acabar adiando essa eleição. Isso, que parecia uma possibilidade muito remota, cada vez mais ganha peso. Ainda não dá para acreditar que vai acontecer, mas só de estar havendo movimento nesse sentido já é uma coisa muito estranha. Aliás, acho que vale pontuar que essa base do MAGA, ela é extremamente religiosa cristã. E esse episódio em que Israel, Benjamin Netanyahu, barra esse representante do Vaticano ali no Santo Sepulcro, pegou muito mal nessa base que já é contrária a essa defesa irrestrita que Estados Unidos fazem de Israel nessa guerra contra o Irã. Então é um episódio que pegou mal e tende, inclusive, a acirrar ainda mais esse atrito com o governo Trump nessa base dele. Laura? Eu queria chamar a atenção para o que eu acho que é muito interessante nessa manifestação. Se a gente vê os cartazes, se a gente vê a diversidade. Tem mulheres ali protestando contra o fundamentalismo religioso, ali apareceram aquelas meninas vestidas como no filme, na série, Contos de Aia. Aparece um monte de cartazinhos feitos à mão, feitos com desenhos. É muito interessante você ver uma coisa que é essa... cada um fez o seu cartaz em casa, cada grupinho fez a sua... Ele não foi organizado por um partido, organizado por um sindicato, organizado por uma central sindical. Tá vendo? São cartazinhos que você vê que o cara pegou, foi lá e movido pela indignação individual, no máximo no bairro dele e tal, nas amigas, nos amigos e tal, foram lá. Isso mostra a pujança desse protesto, mas ao mesmo tempo mostra, e a gente tem que reconhecer, uma fraqueza, né? Quer dizer, você não vê assim, você tem algumas celebridades, que nem o Robert De Niro, que fez questão de convocar essa manifestação do No King, muitos artistas e tal, mas o Partido Democrata, né, a gente não viu. A gente teve vozes isoladas aqui, ali, acolá, mas você não tem uma organização centralizada que possa pegar e falar, bom, o que nós fazemos a partir de agora? Vamos impor uma derrota a esse cara. E por que o Partido Democrata não está? Porque o Partido Democrata também é um partido da guerra, né? Quer dizer, vamos lembrar, toda a ofensiva contra Gaza foi feita durante o governo do Joe Biden, que, aliás,
foi muito atacado pelo Trump por conta disso, né? Quer dizer, toda a ofensiva contra a Rússia e tentando colocar a Ucrânia na OTAN e tal, foi feito pelo Partido Democrata do Biden. Vou terminar com essa guerra no primeiro dia que eu for eleito. E aí o Trump falou, vou terminar com essa guerra no primeiro dia que eu for eleito. Mas é isso, quer dizer, você vê que tem uma indignação gigantesca do povo, mas eles não têm aquilo que é muito importante para esses momentos cruciais da história da humanidade, que é a organização popular. E eu acho que isso é interessante a gente notar, porque isso mostra a força e a fraqueza. É aquela coisa que os Estados Unidos ainda precisam criar ou recriar, né, essas formas de organização nacionais. Claro que existem algumas tentativas, né, que nem os democratas socialistas, que elegeram o prefeito de Nova York, existem algumas articulações, mas você vê, claramente, você vê na França, por exemplo, a França Insubmissa se tornando um grande partido. Hoje a França Insubmissa, que era um partidinho, era um partido novo, não um partidinho, um partido pequeno. Um partido pequeno e tal. filiados. Hoje já é maior do que o Partido Comunista e já rivaliza e já ganhou as eleições nas últimas presidenciais americanas. Então, eu acho que esse coesionamento em formas de organização que sirvam como uma alternativa de poder, ou como o PT fez aqui no Brasil, quer dizer, também isso, quer dizer, você tinha um monte de movimentos espalhados, o PT vem e organiza isso tudo. Então, eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho essa tentativa do povo americano, que é um povo guerreiro no bom sentido. Sim. É um povo que, vamos lembrar, que teve que fazer o macartismo, né? Teve que fazer uma perseguição gigantesca a toda a esquerda para impor esse modelo deles liberal e tal, não sei o quê. Mas porque os Estados Unidos tinham uma tradição de luta muito grande. E hoje eles estão tentando retomar isso. Então, eu acho essas manifestações maravilhosas e tal, e espero que elas convirjam para uma alternativa de poder que é necessária nos Estados Unidos, mais do que nunca, porque os democratas estão simplesmente no colo, como está o Trump, no colo do Netanyahu e de todas as forças supremacistas. Perfeito. Eu vou trazer agora a discussão política aqui para o Brasil. Isso porque o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato do PL à presidência, defendeu um evento conservador no Texas, Estados Unidos, que atores internacionais pressionem o Brasil na eleição. Nessa conferência mundial da extrema-direita, Flávio se encontrou com o ex-delegado Alexandre Ramagem, condenado pela justiça brasileira, foragido. Ramagem viajou para os Estados Unidos antes de receber a sentença do Supremo Tribunal Federal pelo crime de trama golpista. No discurso que fez, Flávio Bolsonaro sugeriu entregar as terras raras e minerais críticos brasileiros para os Estados Unidos. But here's what should really get your attention. Brazil is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Right now, America still depends on China for about 70% of rare earth imports. And China controls 70% of global mining and over 90% of refining and processing. Why does it matter? These rare earths are essential for computer processors and EA revolution that's transforming our world and the American defense equipment. Without these components, American technological innovation becomes impossible. And the production of the advanced military system that maintain American superiority falls into the hands of adversaries. Without them, America's technological revolution stalls and national security becomes vulnerable. And when America becomes vulnerable, the entire free world becomes vulnerable. É uma incitação à tomada por parte dos Estados Unidos do que o Brasil tem de riqueza, né? Incitação não, ele é um palhaço puxando o saco do Trump, né? Quer dizer, cara, que ódio que me dá disso. Quer dizer, um palhaço brasileiro vai lá
para falar como é que os Estados Unidos têm que se portar em relação aos minerais críticos. É uma vergonha, né? Quer dizer, é um entreguista que ainda não tem nem noção do papel dele nessa coisa. A função sua, Flávio Bolsonaro, é essa, entendeu? É pegar e ficar puxando o saco, entregando as riquezas do Brasil, pegando e falando, bom, olha, nós temos que seguir os Estados Unidos. Nem os Estados Unidos estão conseguindo se seguir, palhaço. Você não está vendo as manifestações? Enquanto ele estava fazendo esses discursos idiotas, falando que tem que entregar porque os Estados Unidos ensinam para onde vai o mundo livre, o verdadeiro mundo livre, que estava nas manifestações do No Kings, estava dizendo, esse caminho nós não queremos. Então é isso. O que é esse cara? É um bozo. Ele é literalmente, é o Flávio Bolsonaro, é o Flávio Bozo, entendeu? É o Bozo indo lá entreter os gorilas americanos, entendeu? É isso. Então eu acho isso de uma indignidade. E ele está falando das nossas riquezas. Ele está falando das nossas riquezas, das riquezas do Brasil. Então, esse cara podia estar falando, nós queremos vender, mas nós queremos vender com soberania, nós queremos vender tendo beneficiado as terras raras. Ele quer que a gente seja, como a gente foi sempre, exportador de minério para os outros processarem. O Lula está dizendo o tempo inteiro, nós temos muita terra rara, mas nós queremos negociar com soberania. Ou seja, em vez de simplesmente entregar a areia para importar o microchip, nós queremos ser capazes. E aí é isso que é importante. E o Gripen, aquele caça que a gente viu aí voando agora, que é o caça sueco, é a prova do que é um governo com soberania. Um governo com soberania, ele não vai lá simplesmente compra no supermercado dos países ricos. Ele fala o seguinte, eu quero aprender a fazer. Então o Lula, a Dilma, foi e falou, a empresa sueca sabe, você vai vender para nós, mas nós queremos aprender como é que faz. E ontem, a semana passada, o Brasil entregou o primeiro caça da Embraer, feito com tecnologia da Saab sueca. É isso que nós queremos que o Brasil faça. A China quer comprar? Beleza. Os Estados Unidos quer comprar? Ótimo, compra. Mas nós queremos que vocês implantem aqui a fábrica para beneficiar essas terras raras. Porque isso vai permitir que a gente venda, não areia, nós vamos vender um microchip, que é isso que vai dar soberania para o Brasil e poder negociar em condições melhores no mercado internacional. Perfeito. A vontade de impressionar os americanos e de dizer, Sim. me apoiem, por favor, e me ajudem no golpe de Estado, que ele já disse que ele vai dar, se o Supremo... Se ele ganhar a eleição, ele vai dar o indulto para o pai. Sim. Se o Supremo dizer que não pode, porque não pode, ele vai dar um golpe de Estado. Ele já falou que ele vai fazer isso. Né? Não fará porque não será eleito, mas enfim, ele faria. E agora foi lá nos Estados Unidos pedir, me dá apoio, porque eu vou dar para você as terras raras do Brasil. Me apoie. Está aqui um programa político feito, o Marqueteiros. Pegar esse trecho e pegar o trecho do presidente Lula na semana passada. Exato. Em que ele falou justamente do contrário. Sim. Ele falou exatamente o oposto do que o Flávio Bolsonaro está dizendo. Como o Brasil tem que deixar de ser... Aliás, ele falou para os países do continente. Foi na reunião da... Agora me CELAC. fugiu aqui. Da CELAC. Sim. Em que ele fala para os países do continente. Chega... Já foi o tempo em que eles vinham aqui e levavam as nossas coisas, nos saqueavam e levavam as coisas embora. Sim. Agora é o outro momento e tem que ser do contrário. É só colocar um trecho e depois Sim. colocar outro para ver bem a diferença. Em um ponto que a Laura sempre gosta de lembrar, que foi o que levantou a popularidade, inclusive, do presidente Lula, a popularidade do governo e que virou o jogo. Sim. Soberania nacional. Exatamente. Nesse momento em que a soberania está em disputa, está em discussão, Carlito, pega mal, inclusive, para o possível eleitorado de Flávio Bolsonaro, ou pega apenas para uma base muito pequena aqui no país, não? Porque assim, no futebol, já que eu faço de vez em quando essas alusões com o Edu aqui, em algumas posições, quando o jogador é muito ruim, você deixa ele só que a natureza marca, como a gente costuma brincar, né? Claro que o Flávio Bolsonaro não seria esse indivíduo tão ruim ao ponto de não ter nenhum tipo de destaque ou não ter nenhum tipo de ameaça ao pleito eleitoral, porque existe uma base grande ligada ao bolsonarismo e ao antipetismo que dá um tipo de relevância ao Flávio Bolsonaro na discussão política. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte, né?
é só deixar eles abrirem a boca, Thalita, que eles se atrapalham. Porque o que o Flávio Bolsonaro basicamente falou é o seguinte: a gente quer ser vassalo dos Estados Unidos da América, a gente quer fazer tudo aquilo que o Trump determinar, inclusive a gente quer dar as nossas terras preciosas, né, e os minerais raros ali, para que o Trump explore como prova da nossa subserviência aos Estados Unidos da América. O próximo passo vai ser ali ele utilizar o boné Make America Great Again com a bandeira do Brasil do lado e dos Estados Unidos do outro, para tentar dizer talvez que os Estados Unidos precisam tornar o Brasil um país-estado ligado ali aos Estados Unidos da América. Eu acho, inclusive, Thalita, que essas falas do Flávio são importantes para meio que trazer algumas pessoas do debate público para a realidade também, porque a gente tem visto muita gente desesperadas ali em relação aos números de pesquisa. Eu tenho dito que a eleição não começou ainda, a gente vai ter a pré-campanha de fato iniciada a partir da semana que vem, já que essa semana é o prazo limite para algumas descompatibilizações, então até então alguns nomes nem estão confirmados ainda, são só suposições. Depois disso você começa realmente ali as críticas, começa a montar evidentemente uma estratégia de campanha, e a gente está vendo, enquanto o presidente Lula tem viralizado por defender a soberania do Brasil, o combate à pobreza, à miséria e desigualdade social, essa criatura aí se destaca por lamber as botas dos Estados Unidos da América e bater no peito e dizer que é orgulhoso mesmo de ser subserviente e vassalo. Perfeito. Aliás, numa decisão divulgada agora pela manhã, viu? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 24 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique possível descumprimento das regras da prisão domiciliar. Moraes cita a veiculação de um vídeo nas redes sociais em que Eduardo Bolsonaro aparece gravando a participação na mesma conferência, essa daqui de Flávio, a CEPAC, para mostrar ao pai. Veja só. Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father, and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. And ladies and gentlemen, Aliás, a gente não consegue nem saber nesse momento, por essa fala, se ele está de fato gravando para mostrar depois ou se ele está numa ligação com o pai. Pela maneira como ele segura, assim. Ou se ele está mentindo. Mas daí seria um caso de burrice, de fato, como você costuma levantar aqui. Deixa eu jogar para o Carlito antes. Carlito. Opa, peraí, a gente tá sem áudio do Carlito. Pronto, calma aí. Voltou, Carlito. Tá vendo? Começa. Eu gosto de você, Thalita, porque você é meio altruísta às vezes, né? Falando que não, mas seria muita burrice. Eles são burros mesmo. Basta lembrar que o pai foi preso porque estava tentando soldar ou romper a tornozeleira eletrônica, né? Tava fazendo videochamada com pessoas em manifestações quando eles eram proibidos de fazerem isso, por exemplo. Então, antes de tudo, queria saudar o altruísmo da nossa querida Thalita aqui, porque tenho certeza que se fosse o oposto, eles não seriam tão altruístas quanto a gente é, Thalita. Mas o ministro Alexandre de Moraes precisa apurar o que está acontecendo, né? Porque existiu um milagre da cura com Bolsonaro. Foi anunciado, acho que na segunda ou na terça-feira, que ele poderia ir para a prisão domiciliar. No mesmo dia à tarde, o milagre da cura foi manifestado pela equipe médica, dizendo que ele tinha melhorado e que a previsão de alta seria na sexta-feira. E pela aglomeração que nós estamos vendo na casa do Jair Messias Bolsonaro, aparentemente não tem nenhum problema de ele ter contágio com algum patogênico ali, ou algum patógeno, né, ou algo do tipo, porque aparentemente a saúde dele é de ferro para ficar em casa. Quando está na cadeia, é cheia de mimimi. E aqui um ponto importante para a gente trazer também para a discussão é o seguinte, Thalita. Eu sou um garantista. Ou seja, se existem relatórios médicos comprovando a necessidade de Jair Messias Bolsonaro ter de ir para a prisão domiciliar, mesmo que eu discorde como pessoa, eu irei defender como operador do direito, como uma pessoa que faz parte do debate público. Porém, eu preciso trazer um dado importante aqui para a gente discutir, por isso que o Partido dos Trabalhadores, inclusive, cobrou o CNJ e o Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: 62%, Laura, das mortes que ocorrem no sistema carcerário brasileiro, elas ocorrem por 3 motivos, Thalita: insuficiência cardíaca, pneumonia e tuberculose. Tuberculose e pneumonia são 2 doenças que tratam ali do aparelho respiratório. O Bolsonaro foi para casa porque estava tendo frequente problema de pneumonia. Então, já que ele
teve este direito porque é idoso ou porque por motivos humanitários. Eu solicito aqui abertamente também que o CNJ, junto com os tribunais, né, em todas as instâncias, tentem criar ali uma súmula ou um padrão de entendimento de que qualquer pessoa acima de 70 anos que seja diagnosticada com tuberculose ou pneumonia no sistema carcerário seja levado para o cumprimento de pena no regime domiciliar por motivos humanitários. Porque senão a gente vai estar passando por cima do que diz o artigo 5º da Constituição, que todos são iguais. Porque tem ficado claro, a gente sabe na prática que não, nem todos são iguais. Mas no caso do Bolsonaro, isso chegou a um nível de sacanagem, de patifaria tão grande, que se abriu a exceção da exceção da exceção para Bolsonaro em todos os quesitos, Thalita. Ele violou todas as prerrogativas estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, das chamadas cautelares, que são medidas diversas da prisão, ou seja, para que ele não fosse levado para a cadeia, foram colocadas várias cautelares, e ele descumpriu todas. Todas. Depois se teve ali o pedido de prisão, prisão preventiva do Bolsonaro, todos os elementos foram preenchidos, a justiça ignorou, e só prendeu ele quando ficou claro o risco de fuga, quando ele tentou violar a tornozeleira eletrônica. Aí, por exemplo, é um dos exemplos de descumprimento de uma medida cautelar, promovida por ele, quando deixou o Congresso, uma visita que ele fez lá. Então, assim, eu acho que os canalhas envelhecem, que a lei tem de ser aplicada para todo mundo, mas chega de exceção para o Bolsonaro. Chega de exceção para o Bolsonaro. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa. Claro. Eu acho que a esquerda no Brasil tem um grande problema, que ela se acha muito inteligente e os outros é que são burros. O outro é burro. Ó, eles, de burrice em burrice, eles já se elegeram presidente, eles elegeram o Trump presidente, eles pegaram aqui no Brasil, então a gente tá vendo as pesquisas. Meu, depois do cara matar 700 mil pessoas, os caras estão empatados na pesquisa. Então, burros, eles não são. Desculpa, isso não é burrice, isso é método. É método. O Eduardo Bolsonaro não faz isso por burrice. Ele faz isso método. Porque se o Alexandre de Moraes tomar qualquer providência, é mais mimimi para eles alimentarem as redes. É o medo. Então, isso aí, vamos combinar, esse congresso aí da extrema-direita mundial que estava sendo feito enquanto os Estados Unidos estavam protestando contra o Trump, esse congresso aí, a principal celebridade presente dentro dele, sabe quem era? Era Steve Bannon, que não é burro. Por favor, o Steve Bannon pode ter vários problemas, mas ele não é burro, mas ele também não tem apego à lógica. Por quê? Porque ele não se baseia em lógica, em racionalidade, é afeto, é ódio, é emoção. O discurso nazista é emocionante. Emocionante no pior sentido do mundo. Então eu acho que o que eles estão fazendo é alimentando essa narrativa do ódio o tempo inteiro. Então se o Alexandre de Moraes pega e toma uma atitude assim, eles vão capitalizar de outro jeito. Ou seja, e vamos combinar, eles têm a melhor de todas as ferramentas de inteligência. Sabe qual é? Sabe qual é? As redes sociais. Vamos lembrar, o Trump tomou posse com todos os os maiores bilionários do mundo, gente que pega, põe lá, o que o Lula tá falando? Pá, eu olho lá e vejo. O que o WhatsApp das correntes lulistas estão falando? O que o WhatsApp dos bolsonaristas está falando? Eles sabem. O Zuckerberg vê isso o tempo inteiro online. Então, esses caras estão municiados por muita informação. Então, quando você fala assim, bom, isso não tem lógica. Isso não tem lógica para você, mas não é sobre lógica. Eles estão falando no coração das pessoas, emocionando as pessoas, fazendo essa narrativa de que o Bolsonaro é uma vítima e tal, não sei o quê. Nós precisamos, em vez de pegar e começar e chamar os caras de burros, a gente pegar e tentar entender como é que eles entram na emoção do povo mais humilde. Eu acho que enquanto a gente estiver pegando, a gente fica falando como se a gente fosse os maiores inteligentes do mundo, a gente vai perder. Porque não é sobre razão, é sobre emoção. É sobre razão também, mas é muito sobre emoção. E o discurso fascista, historicamente, se apoia na emoção das massas. É assim que eles pegam e levam esse monte de gente. A gente viu aqui, depois de 700 mil mortos, o Bolsonaro ainda tem esse recall, nós vamos dizer que eles são burros, ou nós que somos burros que não entendemos nada?
A gente já deu com a cara Só na porta várias vezes em relação a isso. Para ficar claro, Carlito. pro meu ponto. Eu também acho. Só um acréscimo aqui rapidinho, Thalita, para o meu ponto e para ficar claro para a Sim. Laura. Eu não estou me referindo à estratégia de comunicação, eu estou me referindo especificamente a ele pegar o telefone e ligar para o pai. Né? Isso é um ato de burrice, movido pela emoção. Primeiro, ele não falou O resto que ligou pro é pai. estratégia. Ele, óbvio que o advogado dele Não, vai dizer. Ou ligou, tá filmando para mostrar pro pai, porque ele sabe que isso vai gerar um problema pro pai. Isso é para mostrar ali que o pai é querido, que o pai é amado, para construir a narrativa que a Laura tá falando, que na narrativa, acho que é um fato notório, não tem burrice nenhuma. É uma estratégia, tanto que no meu livro A Revolução Não Será Analógica, eu cito exatamente essa estratégia e questiono essa mesma soberba que a Laura tá citando do campo da esquerda. O meu comentário é especificamente sobre essa cena, e não sobre a estratégia dele, sobre o que o Flávio tá falando. Não se trata de eles serem burros na estratégia, não. É neste momento aí que ele está... Isso é uma prova produzida contra o próprio pai, que ele está produzindo, porque provavelmente vai ser solicitada ali a investigação se ele recebeu essas imagens e se ele está tendo acesso a telefone celular. O Flávio está lá no CEPAC, é uma estratégia para mostrar que o Flávio é bem querido fora do Brasil e que se ele for eleito presidente, o mundo vai tratar Flávio com respeito que supostamente Lula não teria. Isso é um fato, né? Não tem burrice nenhuma na estratégia deles. As redes sociais, inclusive, estão do lado deles, eles entendem como é que funcionam os algoritmos, sabem o que deve ser dito para viralizar, contam, inclusive, com as big techs, mas a minha fala é sobre essa cena em específico, deles estarem filmando para mostrar depois ao pai ou para alguém encaminhar para o pai. Isso é burrice. Isso aí é burrice deles, porque eles acham que, como tem um clamor que conseguiu tirar o Bolsonaro da cadeia, eles podem continuar fazendo aquilo tudo que eles queriam e Bolsonaro não vai voltar. E isso é burrice, porque já ficou claro que, se eles fizerem a mesma coisa que fizeram no passado, Bolsonaro vai para a cadeia, porque ele já foi e pode voltar a qualquer momento. Eu concordo com a Laura, eu também não acho que é burrice, acho que é estratégia, porque é isso, se eu ele acho que não eu consigo- voltar para a cadeia não é um problema, agora se ele volta para a cadeia é alimentar uma narrativa que eles querem que seja alimentada. Eu acho que eu consigo concordar com os Inclusive, dois lados ao breaking mesmo news tempo. aqui, desculpa interromper, o breaking news aqui, acabou de sair no UOL que Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar a fala do Eduardo no vídeo com o celular na mão. Eu acho que dá para concordar com todo mundo ao mesmo tempo. Os inteligentes operam e os burros executam, nesse caso aqui. Eu acho que é possível que... Assim, faz aqui, querido, vai dar certo. E daí o papai dele vai para a prisão. Eu concordo muito com... Eu não vejo, né, uma inteligência descabida e notável nessa cabeça brilhante de Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele já deu provas de que ele não é muito inteligente. Agora, que tem gente inteligente por trás, eu não tenho dúvida. E talvez ele tenha sido induzido a fazer uma burrice quando ele olha para o pai dele. Porque se isso for verdade, o pai dele volta para cana. Mas é isso que a gente está falando, a gente não entende que isso não seja o desejo de fato da Só que você meteria seu pai na cadeia de volta? Sim. Você meteria seu pai na cadeia de Para volta? alimentar a narrativa, para ganhar a eleição. Não. Com Pra certeza. ganhar, olha, gente, eu digo pra Vocês não estão vocês. entendendo a máfia. Eu digo pra vocês o seguinte. Vocês não olha, estão entendendo como eu digo funciona pra a máfia. Eu digo pra vocês o seguinte: pro bolsonarismo, o Bolsonaro ser um mártir é um capital. Vamos combinar, eu acho gente. que vocês estão tendo muita fé na família Bolsonaro Bolsonaro. ganhou a eleição contra o Haddad? Como foi? Foi com uma facada. Não vai tacar. Mais vítima do que isso é impossível. Então, se tem alguém que ajudou o Bolsonaro a se eleger, foi o cara que deu a facada nele. Porque evitou que Bolsonaro tivesse que ir a algum debate. Ou seja, essa narrativa da vítima é uma narrativa que, para eles, não há troco de nada que o Bolsonaro chama Messias, gente. Você entende que junta tudo num grande conceito, que é o seguinte: ele é um sujeito que está se sacrificando pelo povo brasileiro. Então, eu acho que toda vez que a gente pegar e tiver a vontade de pegar e entender o raciocínio deles, tem que entender nessa lógica, nessa toada. Ele é uma vítima que está sendo imolada em praça pública por pessoas que são comunistas. É isso que eles querem fazer o povo brasileiro acreditar.
E, vamos combinar, tem um monte de gente que acredita ainda, particularmente a classe média branca, Sim. né? Particularmente, Sim. e os setores controlados pelas igrejas, as mega igrejas evangélicas. E no momento que o STF sofre essa ofensiva tremenda, né? Que Alexandre de Moraes tem menos força. Exato. Carlito, muito obrigada pela sua presença. Um beijão pra você, boa semana por aí, até segunda-feira. Até segunda, tchau. Até, Carlito. Vamos lá, vamos rodar nossa pauta. Incitação à violência. Um vídeo que circula nas redes mostra menores uniformizados correndo no centro de Florianópolis, cantando marchas com frases como mirar na cabeça e atirar para matar. Esses jovens são de um curso pré-militar de Santa Catarina. Dá uma olhada nas imagens. O vereador Bruno Ziliotto, do PT de Florianópolis, denunciou ao Ministério Público de Santa Catarina esse curso pré-militar por incitação à violência contra crianças e adolescentes. A gente recebe agora o vereador Bruno neste momento. Bruno, seja bem-vindo. Um prazer te receber por aqui. Quero que você fale um pouquinho sobre essa denúncia e sobre esse episódio, inclusive porque há suspeita de que sejam crianças menores de 14 anos de idade, que seria aí a idade que o curso receberia. Não, bom dia. Bom dia Thalita, bom dia a todo mundo aí que nos acompanha pela TVT. Sim, o que aconteceu, eu estava numa manifestação nesse sábado, dia 14 de março, inclusive numa discussão sobre o direito à migração aqui no centro de Florianópolis. Quando eu saí da manifestação e me dirigi aqui pelas ruas do centro, o que eu percebi foi isso, né? Crianças ali, na verdade, quando eu olhei primeiramente, pareciam que eram adultos, porque eu olhei de longe e eu já achei absurdo aquilo que estava acontecendo, mesmo se fossem adultos, né? Porque a canção ali fala em morte, fala em tortura, enfim, essa letra que depois a gente pegou, que é uma letra de caserna aí dos tempos aí da ditadura e para trás. E qual foi a minha surpresa quando chegaram mais perto de mim e eu vi que tinham crianças ali, né? Crianças muito pequenas, né? Então eu saquei o celular e fiz essas imagens, né? Fui eu mesmo que fiz. E a gente começou a partir daí a investigar, tentar entender qual era o contexto dessa coisa horrorosa que estava acontecendo. E a gente entendeu que é isso, é uma espécie de um curso ali pré-militar que se oferece como algo, um cursinho preparatório para as escolas militares, enfim, e que tem atividades para criança a partir de 5 anos. 5 anos, né? E foi aí que a gente começou a investigar um pouco mais e fez também a denúncia no Ministério Público. Bruno, eu estou com Laura Capriglione e Eduardo Castro aqui no estúdio. Vou passar para eles para apontamentos e questionamentos. Laura? Oi, Bruno. É impressionante esse vídeo. Eu acho que as pessoas talvez não tenham conseguido entender exatamente o que os caras estão falando. Eles cantam assim: eu miro na cabeça, atiro para matar, se munição eu não tiver, pancadaria vai rolar. Poesia, Camões deve estar se revolvendo no túmulo. Bate na cara, espanca até matar, arranca a cabeça e joga ela no mar. E o interrogatório é muito fácil de fazer. Eu pego o inimigo e dou porrada até morrer. Isso é o que está sendo ensinado para crianças e adolescentes nessa escola preparatória militar. É um absurdo, é um escândalo. E agora, eu só quero lembrar, viu, Bruno, isso aí, essa Unib, que é uma rede nacional de ensino pré-militar, já foi flagrada na eleição de 2022, fui eu que fiz a matéria, essa Unib em Recife, fazendo exatamente a mesma coisa, desfilando pelas ruas do Recife, entoando esses hinos de guerra. Esses hinos, esse outro, um outro trecho que foi gravado, que falava, se faltar água, eu afogo numa piscina de sangue até, não sei o que lá. É uma loucura. Isso são crianças, como você diz, de até 5 anos. É uma loucura
e o que eu acho mais impressionante, eu acho que a gente tem que prestar atenção, que você não vê uma voz da direita que protestou tanto contra o ensino de educação sexual, que é o que protege as crianças contra o assédio sexual, contra, enfim, um monte de coisa, contra a gravidez da adolescência. Essa gente que foi contra o ensino de educação sexual nas escolas, você não ouviu ninguém desses caras protestando. Mas ensinar a criança a matar, a torturar, a esbofetear, a atirar na cara, isso tudo para eles é normal. Quer dizer, olha o mundo que nós estamos vivendo. Agora, Bruno, eu acho que tem que pegar e fazer denúncia na CONANDA, que é a comissão lá de defesa da criança e do adolescente. Tem que entrar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque isso é corrupção de menores. Uma escola está corrompendo menores. Bom, essa escola aí é uma escola... essa é a nossa cena da... É a mesma coisa. É a mesma música, é isso? É a mesma música e é a mesma escola, só que no Recife. São adultos aqui, né? Ali tem criança claramente em Santa Catarina. Incrível. Olha as letras. É pena que não está... Eu tenho a letra aqui, Ela eu vou tá escrito colocar na tela. a letra. Tá, lá, tá escrito na tela. Congelou meu coração. Porque ela tem um título, inclusive, chama Eu Sou a Morte, Canções da TFM. De TFM, não sei o que é TFM. Sobe o áudio, por favor. Coloca pra mim essa outra letra, que é essa canção de treinamento físico-militar, que eu acho que deve ser exatamente com essas frases que foram cantadas pelas crianças. Tá aqui pra mim? Agora, atrás vem os mais pequenininhos. Os mais jovens, é isso, ó. Quando ele fala assim, olha, eu miro na cabeça, tiro sem errar. Se munição eu não tiver, pancadaria vai rolar. Bate na cara, espanca até matar, arranca a cabeça e joga ela no mar. E o interrogatório é muito fácil de fazer, eu pego o inimigo e dou porrada até morrer. Que é essa canção que a Laura citou aqui, são essas as frases cantadas por essas crianças desse curso pré-militar, Edu. Isso a gente já ouviu em polícia militar, faca na caveira, essas coisas todas, a gente já ouviu no Exército Brasileiro. E eu queria saber do vereador se ele teve a oportunidade, já, porque certamente terá, vai atrás, tenho certeza, se levanta esse assunto, de ouvir pais e mães dessas crianças. A gente ainda não teve essa oportunidade, mas estamos sim indo atrás. A notícia ela acabou repercutindo muito, né, nacionalmente. E isso gerou uma indignação, e as pessoas às vezes olham para Santa Catarina e veem assim, o estado que a direita se movimenta, e tem o fascismo e células nazistas, mas tem muita resistência aqui, gerou uma indignação muito forte aqui em Florianópolis e em Santa Catarina, e a gente vai atrás sim, com certeza, para tentar entender. O que a gente já percebeu, um pouco do que a Laura trouxe, é que é recorrente, né? Não é uma situação, me parece, pelo que a gente viu, a gente já teve situações em Canoas, a gente já teve situações aí, então, em Recife, Pernambuco, agora em Florianópolis, e elas coincidem também com anos eleitorais, né? 2014, Exato. 18, 22 e agora 26. Acho que isso é importante a gente entender também, né? E sim, a gente tem bastante resistência aqui em Santa Catarina quanto a essa questão do fascismo. Não tenho dúvida que a gente vai conseguir ir para cima dessa instituição. Agora, sobre o CONANDA também, teve uma nota de repúdio do CONANDA a essa situação que foi apresentada aqui também, naquele momento lá em Recife. E parece que os caras funcionam como se fosse uma franquia, né? Então, tem várias partes do Brasil, eles vendem o curso como um treinamento, com disciplina, enfim, e, na verdade, o que eles estão fazendo ali é o que eles acusam, né? A tal da escola sem partido, né? A tal da doutrinação. Aí sim, é uma escola aí pré-fascista, lembra a juventude hitlerista quando a gente vê essas imagens, né? E a forma com que isso acontece, né? Eu acho que um elemento também, a gente está aí amanhã ou depois, né? Faz aniversário do golpe militar, né?
E o que está colocado ali é um entulho da ditadura, né? Quando você está incitando a pessoa a fazer o interrogatório e bater até morrer, isso não tem como você desligar de um período que a gente viveu em que o interrogatório era isso, na verdade era tortura, né? E esse entulho ele fica, né? E vai aparecendo de várias formas. A gente sabe muito bem que tem muita coisa que a gente devia fazer nesse país para poder acabar com esse entulho, mas ele permanece, né? E eu vejo esse tipo de situação como uma permanência também, né? Então, é o que a gente viu aqui, é assustador, assim, né? É assustador. Vereador, o que a gente pode esperar? Qual é a sua intenção com essa denúncia? O que pode acontecer a partir disso? Olha, a gente fez denúncia ao Ministério Público. Hoje de manhã eu fui na Polícia Civil também. A gente quer conversar com todas as entidades, enfim, até o próprio MEC, né? Para entender qual é o tipo de liberação, qual é o tipo de autorização que esse curso tem, né? Para fazer esse tipo de coisa, né? Porque não dá para tratar isso como um caso isolado também. Eu acho que tem que colocar nessa lista, nessa cronologia, as outras coisas que aconteceram, porque eu vejo que elas tiveram um desfecho momentâneo e depois a coisa não avançou. Então, o que a gente quer fazer é cercar de materialidade para poder entender qual é o nível de capilaridade que isso está acontecendo. Que foi em Floripa hoje, mas foi em Canoas, no Rio Grande do Sul, já foi em Recife, em Pernambuco. A gente já tem uma fala que a principal, não sei se é a matriz, porque eles têm um CNPJ, está difícil de descobrir, parece que é feito de uma maneira mesmo para que não se descubra, mas a principal filial, vamos dizer assim, é no Rio de Janeiro. Então, a nossa intenção é tentar entender qual é o nível de capilaridade disso para poder fazer uma denúncia robusta e que realmente isso seja olhado à luz da própria legislação, porque isso aí é incitação ao crime, né? Se faz uma violência contra as crianças, mas se faz com que elas pratiquem um crime também ao incitar a violência. E notem, essa praça aqui onde passam as imagens é o coração de Florianópolis. Para quem conhece, onde tem aquela figueira, Praça 15 ali, a região central. Eles não estão nem um pouco envergonhados, pelo contrário, estão fazendo isso na rua para poder disseminar esse tipo de prática. Então, é um absurdo e a gente agradece, inclusive, aqui ao TVT, ao ICL, já veio atrás da gente, várias entidades do jornalismo, para que a gente possa realmente dar força política para essa denúncia, para que a coisa avance também, e não vire mais um elemento que se acha aquilo absurdo, se afasta uma pessoa ou outra, mas a coisa continua acontecendo. Eu sou professor de ensino fundamental da escola pública, então isso para mim me fere na minha profissão, e agora, como eu estou vereador, não tenho dúvida que eu vou levar até o fim essa denúncia. Perfeito. Vereador, vamos seguir acompanhando. Muito obrigada pelas informações que você compartilha aqui com a gente. Um abraço, até uma próxima. A gente agradece. Até. Impressionante. Impressionante. Vamos para São Paulo. Vereadores aprovaram em primeira votação um projeto que prevê monitorar agressores de mulheres usando tecnologia. Essa medida é uma reação ao aumento de feminicídios e agressão, mesmo entre mulheres que já contam com medidas protetivas. A gente conversa agora com o autor do projeto, o vereador Alessandro Guedes, do PT. Alessandro, bom dia. Temos Alessandro, vereador, um minutinho. Acho que agora sim. Ou travou. Alessandro, me ouve? Acho que não. Pois é. A gente está travado? Voltou. Agora sim. Alessandro, vereador, bom dia. Prazer recebê-lo por aqui. Espera aí que eu não estou te ouvindo. Vamos ver. O mic agora. É o maldito do botão. Do botão do microfone. É isso. Essa medida que passou na Câmara de Vereadores, passou em primeira votação, já tinha passado na comissão ali que discute se é válida ou não uma medida como essa, passou em primeira votação, segue para a segunda votação para então ser sancionada. E há uma medida, um projeto que visa utilizar tecnologia para dar maior proteção a mulheres que já são vítimas de uma agressão prévia por parte de companheiros, enfim. E daí, com uma medida como essa, uma mulher que já tem uma medida protetiva pode ter agora uma defesa ainda maior em relação a uma escalada de violência aí por parte desse agressor. Temos o vereador?
Ainda não? Alessandro Guedes, do PT? Ainda não? Então ainda não temos. Vamos ver se ele vai conseguir reconectar aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou aqui para as nossas redes. Quem está comigo? Aliás, você que está acompanhando pelo youtube.com/RedeTVT, não esqueça de participar da nossa enquete. Todos os dias a gente coloca aqui enquetes em relação aos principais temas em debate. E curtir, deixa o seu joinha, o seu like por aqui, tá? Não esquece de clicar aqui no botãozinho, que pra gente é bastante importante. E comentar, né? Quanto mais o pessoal comenta, interage aqui no chat, mais as redes sociais, aí a plataforma do YouTube, enxergam essa movimentação e passam a indicar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, alguém que está, de repente, navegando aí na página principal do YouTube, dá de cara com a nossa transmissão, com a nossa live, entra aqui e passa a acompanhar o nosso conteúdo. Então, é isso que a gente quer, chegar para mais pessoas, chegar mais longe com o nosso conteúdo. E você ajuda bastante quando faz isso. Comenta no nosso chat e curte a nossa transmissão, a nossa live. Deixa o seu joinha por aqui, tá certo? Quem tá comigo? Aparecido Botelho, de Barueri, o Gilberto Bueno. Ele falou, olha, queria que as pautas de trabalhadores fossem prioridade. A Timã tá aqui com a gente, Andréa Marques. Quem mais? A gente está, inclusive, com uma enquete, né? Jovens cantando Atirar para Matar. Qual é a sua opinião? Incitação grave à violência, com 91% por aqui, viu? Treinamento inadequado, com 4% das opiniões. Exagero na crítica, 4% também. Mas, assim, a grande maioria acredita que isso que a gente viu agora acontecendo em Florianópolis é incitação grave à violência, viu? Claro. Eu fui atrás dessa Unib. Unib é o nome dessa escola de assassinos. Essa Unib tem um monte de reclamações no Reclame Aqui, sim, porque eles oferecem ensino bolsas. Aí as famílias pobres vão lá e matriculam os filhos lá. Aí eles começam a cobrar uniforme, a cobrar curso de inglês, aí eles começam a cobrar o treinamento disso, daquilo outro. Então tem um monte de reclamações e essa escola não responde a nenhuma. No Reclame Aqui eles são, não sei se vocês conhecem esse site, eles são exatamente a instituição sem credibilidade nenhuma. Mas eles fazem esses desfiles exatamente para pegar e conseguir atrair pessoas. Mas é uma escola que não tem credibilidade, que não responde às críticas, que cobra indevidamente. Você pega e se matricula, ou matricula o seu filho lá, e de repente você vê que os caras estão ensinando tortura. Sabe o que eles fazem? Continuam cobrando até o fim do ano de você, mesmo você desistindo. Então tem um monte de reclamações absurdas, que é assim, o Código de Defesa do Consumidor dá conta, sim, liminarmente, mas para essa escola aí, eles continuam operando, inclusive desvirtuando a infância. E eu faço questão de lembrar, é criança de 5, 6 anos, é criança que está no ensino fundamental. É uma vergonha que um país democrático permita esse tipo de disseminação de uma ideologia nazista. É nazista isso. Vocês conseguiram ir até o ponto de ver se é de fato uma escola? Está aqui, acabei de procurar. Uma rede de cursos pré-militares especializada na preparação para concursos das Forças Armadas no Brasil. Então alguém rege isso aí. Sim. O Ministério da Educação. Exato, o Ministério da Educação. Ou o Ministério da Defesa, sei lá eu, porque esses caras têm dessas coisas. Alguém, em âmbito federal, é responsável por isso estar acontecendo sem nenhuma fiscalização. E esse negócio tem que ser fechado urgentemente. Mas tem registro no Tem que ser fechado, é simples, não é uma coisa... Olha, isso é uma escola de nazismo no Brasil. Entrar na justiça por medida liminar e depois ir ver nos órgãos administrativos quem que é o responsável ou o irresponsável e partir para cima dessa coisa aí, desse troço. Sim, perfeito, é isso. Bom, voltando à pauta relacionada à Câmara de Vereadores de São Paulo, agora sim tem o Alessandro Guedes, vereador do PT. Alessandro, seja bem-vindo, bom dia. Explica pra gente do que se trata esse projeto, então, aprovado em primeira votação, que segue agora para a segunda votação, pode ser sancionado, e que tem a ver com medidas protetivas para mulheres que tem um caráter aí de uso de tecnologia, é isso? Bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Eduardo, Laura. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos vocês, os telespectadores. Agradeço pelo convite. Apresentamos um projeto de lei aqui na Câmara Municipal, justamente para que o município participe da defesa e da luta contra o feminicídio que tem acontecido no nosso estado.
A gente, enquanto cidade de São Paulo, não podemos só ficar atribuindo a responsabilidade da segurança pública ao Estado de São Paulo, sendo que nós temos nessa cidade aqui centenas, milhares de casos acontecendo também, e faz parte da nossa responsabilidade poder atuar. Foi dessa forma que eu acabei apresentando o projeto de lei 141 de 2026, que trata de um sistema de monitoramento integrado com tecnologia, inclusive do Smart Sampa e atuação da GCM, num processo de prevenção para que as mulheres e suas vidas não estejam em risco, contra a violência como um todo, mas também contra o feminicídio que está em alta, infelizmente. Esse projeto foi aprovado em primeira votação na Câmara Municipal de São Paulo. Tenho uma expectativa de aprovar ele em segunda votação, se tudo der certo, amanhã, na quarta-feira próxima, e ir para a sanção do prefeito. Em síntese, Thalita, o nosso projeto ele trata justamente de criar, que a cidade crie um sistema de alerta conectado ao Smart Sampa, ao sistema de monitoramento eletrônico através da tornozeleira do agressor, e a vítima possa ser avisada tanto se essa tornozeleira for rompida, tanto se essa tornozeleira estiver próxima a ela, e também, consequentemente, o sistema de segurança do município, a GCM. Isso ocorrendo, a GCM também passar a ter uma ação preventiva em relação à vítima. O projeto, quando é votado em primeira, ele pode sofrer alguma alteração em segunda votação. Mas, em síntese, é isso. E mais uma coisa, nós também propomos que o município de São Paulo possa firmar convênios para ajudar a financiar o sistema de monitoramento, que é a tal da tornozeleira, inclusive a Câmara e os seus vereadores, através das suas emendas. Recentemente, teve uma vítima, eu vi numa reportagem, que faleceu e o seu agressor não estava com a tornozeleira, porque a justiça, ao determinar isso, o Estado não tinha comprado a tornozeleira por falta de recursos. Isso é uma vergonha. Então, nós, tanto o município de São Paulo, quanto a Câmara Municipal de São Paulo, pode sim participar, inclusive do ponto de vista de orçamento, de emenda ou do próprio orçamento público municipal, em convênios com o Estado para poder atuar nessa proteção às mulheres. Edu Laura, questionamentos? Eu queria saber na prática, vereador, como é que é colocado. O senhor falou Smart Sampa, então é por identificação visual, e também falou da tornozeleira eletrônica. Como é que tecnologicamente se reúnem essas informações? Olha, você imagina que a tornozeleira eletrônica ela já tem o seu aspecto tecnológico ali inserido, ela é monitorada remotamente. A gente fala de ela ser monitorada também no sistema Smart Sampa, para que se aconteça algum tipo de problema de rompimento dessa tornozeleira ou aproximação da vítima ali naquele raio determinado pela lei, o sistema Smart Sampa também possa detectar e saber. Então, essa seria essa conexão, atrelado também a um sistema de alerta à vítima, alerta eletrônico, pode ser um aplicativo, pode ser uma mensagem, mas tem um sistema de alerta à vítima ali, para que a vítima saiba o risco que ela está correndo. Laura? Eu acho importantíssima essa iniciativa. Acho que a gente tem visto reiteradamente, acho uma iniciativa fundamental, porque a gente tem visto reiteradamente notícias de mortes, assassinatos de mulheres cometidos por caras que já tinham contra eles medidas protetivas. Quer dizer, o cara não respeita a medida protetiva, ele tem que se manter afastado da mulher num raio determinado ali, e o cara contraria a medida protetiva, vai lá perturbar a mulher, agredir a mulher, quando não matar a mulher. Nós já tivemos vários registros disso, e eu acho que uma medida como essa, que permita pegar e falar, bom, olha, é aquela coisa do mapa, é assim que vai aparecer. Tá aqui a mulher protegida, e olha, tá chegando perto. Antes de chegar perto, isso a gente vê num mapa do Google Maps, antes do cara chegar, já se aciona a polícia para ir lá segurar o sujeito. E prender o sujeito, porque se o cara tem que cumprir medida protetiva o que pressupõe um distanciamento da mulher e não cumpre, ele tem que estar preso, porque ele é uma ameaça à integridade física dessa mulher. E essa coisa de mandar mensagem pelo telefone, hoje em dia a gente recebe mensagem aqui no estado de São Paulo de chuva.
né? Pois é. Esteja como estiver o seu telefone, acho que até desligado ou desconectado, fora a internet, né? Tem que estar ligado na rede, e chega a mensagem para você. Isso poderia chegar. Se chega de acordo com o lugar da cidade em que vai chover, é possível que fazer uma conexão com, o sujeito tem medida protetiva contra ele. Bota isso no sistema, se aparece a carona dele lá na câmera, ou se aparece a tornozeleira eletrônica dentro do determinado raio, já vai a mensagem para a polícia e para a mulher. Não, e para a mulher e para a rede de apoios dessa mulher, para a família da mulher, para os vizinhos. Quem ela permitir, né? Então, se ela permitir, quem Isso. ela permitir e tal. Então, eu acho que nós temos que pegar. É claro que essa questão do feminicídio envolve toda a cultura do patriarcado, toda a cultura do machismo, envolve uma série de questões que estão sendo, aliás, abordados pelo governo federal através de propaganda na televisão, com homens falando, olha, o homem não precisa ser o agressor, e os homens fazem parte da solução do problema do feminicídio. Então, tem uma parte que é cultura e tal, que a propaganda resolve, as escolas resolvem, tudo isso resolve, mas tem uma parte da tecnologia, e nós temos que usar a tecnologia inteligentemente. Então, eu acho que é maravilhosa essa iniciativa e certamente vai salvar vidas. E se uma vida for salva, já terá valido a pena. Eu acho incrível e parabenizo o vereador por essa iniciativa. Vereador? Exatamente, né? Como eu disse, o projeto ainda pode ser melhorado, por isso que ele está sendo debatido na Câmara e deve passar pela segunda votação. Mas a gente também tem um papel central para poder ter uma atuação preventiva da própria Guarda Civil Metropolitana, que hoje o sistema ajuda a que a justiça, quando encontra foragido, a atuar, vai lá e prende esse foragido, leva até uma delegacia. Então, é uma atuação preventiva, porque é fácil imaginar, né? E se o agressor rompe a tornozeleira, como é que fica? Se o agressor rompe a tornozeleira, a vítima tem que saber, o sistema de segurança municipal tem que saber, e com os dados da vítima já tem que ter uma ação preventiva para poder proteger a saúde e a vida dessa mulher. Então, sem dúvida nenhuma, é uma ação apenas de integrar com tecnologia, com inteligência e com prevenção, para que não vire um dado e a gente fique correndo só atrás daquele caso já consumado, né? Podemos prevenir e esse projeto visa justamente isso. Perfeito. Vereadora, parabéns pela iniciativa, muito obrigada pela... Posso fazer uma pergunta? Para finalizar, sim. Só para finalizar, eu queria só fazer uma pergunta. Hoje a gente teve o caso da Guarda Civil Metropolitana de Osasco espancando, dando na cara de uma mulher que estava protestando contra a prisão do filho. Tem o tenente-coronel Neto, que assassinou a mulher depois de um monte de denúncias de violência contra... Eu acho que está na hora da gente pegar e propor que na educação militar exista uma cadeira sobre respeito à mulher, porque é demais. Esses caras estão saindo de escolas militares, que estão pregando, isso aí, né? Tortura, sim, morte e tal. E aí, nós não vamos... Quem vai proteger a gente da polícia? Né? Eu acho que essa pergunta que eu queria fazer para o senhor. Ótima observação. Isso aí é muito mais amplo, na minha opinião, também. A gente deveria, a partir da escola, das crianças, já mudar a concepção em relação à sociedade, então em relação também à convivência homem e mulher, porque existe uma cultura machista na sociedade que tem que ser trabalhada. Agora, a questão policial, tanto o GCM quanto o militar, com os direitos civis, inclusive. Ali houve uma violência, eu vi o vídeo da violência de Osasco lá contra aquela mulher, tem a questão do policial, mas é contra os civis também, né? Porque a gente vê muitas vezes a polícia passando dos seus limites para lidar com todos, seja alguém que transgrediu ou não, ou um familiar, e isso tem que ser mudado a partir do banco escolar para a formação desses profissionais, sem dúvida nenhuma. Inclusive, na Câmara Municipal, tem outro projeto de lei de minha autoria que eu proponho que, no caso de São Paulo, a nossa GCM tenha também aquelas câmeras acopladas à sua farda, para que possa filmar a sua atuação.
esse projeto é um projeto também que já passou primeira votação na Câmara Municipal, e é importante que se avance no que tange a nossa cidade aqui também, porque cada vez mais a nossa polícia, a nossa Guarda Civil Metropolitana desempenha algumas funções de polícia aqui no combate ao crime. Então ela precisa também estar ali, a sociedade, para se proteger de transgressões desses más profissionais, estar ali acoplada àquela câmera e tem que evoluir para isso. Mas tudo passa, sem dúvida nenhuma, Laura, pela educação. Educação do ponto de vista da formação desses profissionais, educação do ponto de vista escolar das nossas crianças e adolescentes, para que a gente tenha uma sociedade melhor. A educação transforma, sem dúvida nenhuma. Vereador, obrigada. Até uma próxima. Um abraço. Agradeço, Thalita, agradeço, Eduardo, e obrigado, Laura. Até mais. Até. Laura, Edu, bom dia para vocês. Até amanhã. Amanhã. Até amanhã, galera. Valeu. Beijos.